Olá, sou Moacir Tio, sou engenheiro em segurança do trabalho e hoje vou gravar um vídeo para vocês falando de um fator comportamental muito importante presente em nosso dia a dia que nos ajuda a tomar as melhores decisões. Eu já disse algumas vezes que o ser humano não é um ser aleatório que toma as decisões sem nenhum sentido, né? Todas as nossas decisões têm um sentido, têm um porquê. Tem algo que nos leva a tomar aquela decisão. E uma das coisas que nos ajuda a tomar as decisões chama-se neuroassociação. A neuroassociação nada mais é, de forma bem resumida, a associação que o cérebro faz com eventos externos ou com algum tipo de emoção. Por exemplo, você já ouviu uma música e lembrou de alguém que você gosta muito? Você já sentiu um perfume e lembrou de alguém? Então, nesse momento, estava acontecendo a associação entre a música, entre aquele cheiro e a pessoa que veio na sua mente. Porque em algum momento, ou você ouviu uma música com ela, ou você ouviu uma música próxima a ela, de alguma maneira, aquela música, aquele cheiro tem relação com a pessoa que você tanto gosta. Por exemplo, eu estava há um tempo atrás em Poços de Caldas com a minha esposa. E nós fomos comprar queijo, né? Eu adoro queijo, nós fomos comprar queijo. Então chegou no local, nós estávamos experimentando alguns queijos, né? E de repente, quando eu olho para minha esposa, ela estava chorando. E eu fui perguntar para ela o que estava acontecendo, e ela comeu um queijo, um pedaço de um queijo, que a fez lembrar de momentos que ela passou com a avó dela, que quando ela era pequena, a avó dela trazia queijo e eles tomavam, né, o café da manhã, e era o mesmo gosto, era o mesmo queijo que ela comeu naquele dia comigo, naquele local. Então, aquele momento que ela experimentou o queijo, trouxe lembranças para ela da infância e foram lembranças muito fortes. Foi uma neuroassociação muito forte que aconteceu com ela, fazendo com que ela viesse a chorar, né? Então isso acontece conosco, né? Então a neuroassociação é isso, traz para nós essas lembranças, mas não só isso, também nos ajuda a tomar as melhores decisões. Por isso que ficam registradas algumas informações em nossa mente. Por exemplo, as crianças, né? Quando querem mexer muito nas tomadas e nós falamos não faça, não faça, e a criança para quando ela toma um choque, né? Colocou a mãozinha, tomou um choque. E aí, naquele momento aconteceu uma neuroassociação, que aquele local dá choque, machuca, causa dor. Nós também, às vezes, por exemplo, sem querer, né, colocamos a mão no ferro quente, criou-se ali naquele momento uma neuroassociação que naquele local quente causa dor para nós. Nosso cérebro, ele registra a informação para nos ajudar a lembrar que ferro quente, se nós colocarmos a mão no local errado, vai causar dor, né? Então, o cérebro, quando acontece algum fator externo conosco, ele busca imediatamente decifrar, entender o que causou aquela dor, o que causou aquele prazer para nós, né? Para fazer uma associação. Ele busca por coerência, ou seja, busca o que realmente está causando aquela dor ou aquele prazer para nós. Ele busca por singularidade, né? Ou seja, especificamente o que causou, o que está trazendo para nós aquela dor ou aquele prazer, né? Para quê? Para registrar isso em nós, para que nos momentos de decisões nós tenhamos uma lembrança ou base para tomar a melhor decisão. Por isso que o cérebro registra isso e nos ajuda no momento das decisões. E o que tudo isso tem a ver com a segurança do trabalho? Porque qual você acha, sendo bem sincero, que é a associação que os funcionários, ou a maioria dos funcionários, a maior parte dos funcionários faz com relação à segurança? Restrição, legislação, auditoria, blitz de segurança, treinamentos, cobrança, uso de equipamentos que não são confortáveis, processos de trabalho que restringem de eles fazerem
o trabalho como eles querem fazer, né? Eu já falei fiscalização, né? Então, os funcionários, em grande maioria, associam a segurança a todas essas coisas, porque muitas vezes é isso que nós fazemos na segurança, né? Mas você pode falar assim, mas eles gostam de mim, eles podem até gostar de você, mas eu estou falando da segurança no geral. E muitas vezes é isso que nós fazemos, né? Por exemplo, quando vamos ensinar sobre o uso do EPI, alguns profissionais de segurança decoraram a NR6 e na hora de falar sobre o uso do EPI, quer mostrar toda a norma e falar, tem que usar porque existe uma norma que obriga, não sei o que, sei o que lá. Aí eu pergunto, o funcionário está aprendendo a importância do EPI ou está aprendendo sobre uma legislação que torna obrigatório o uso do EPI e que se ele não usar, ele vai ser cobrado por isso? Quantos funcionários realmente foram demitidos por justa causa pelo não uso de EPIs? Será que é a melhor maneira de ensinar? Quantas vezes, numa abordagem, nós somos duros, né, com uma pessoa, às vezes até passando do limite da educação? Esses momentos, essas situações, ficam registrados no funcionário. E toda vez que vamos falar de segurança, ele logo vincula a algo que causa restrição, causa dor, não causa prazer para ele. Treinamentos maçantes, falando sempre a mesma coisa, sempre mostrando acidentes, sempre falando que o funcionário é obrigado a isso, aquilo, que deve, que tem. Tudo isso faz com que o funcionário lembre de coisas ruins, né? E isso causa dor, isso não causa prazer. Então, ele já ligou a segurança a algo ruim, não a algo bom, tá bom? E aí, a decisão que ele toma, né, muitas vezes é ser inseguro. Por quê? Por rebeldia, né? Porque ele sabe que aquilo não está agregando em nada para ele, tá certo? Então, outra maneira que ele cria essa associação também é quando o outro funcionário fala mal da segurança para ele, né? Você pode falar, mas eu nunca falei dessa maneira com aquele funcionário, mas talvez um outro funcionário, em algum momento, passou por alguma situação, vai e fala para aquele funcionário, e aí ele toma para ele aquilo como verdade. O cérebro dele vai registrando aquelas informações e vai criando uma neuroassociação. Segurança é algo ruim, é algo que gera cobrança, entre outras coisas que eu já comentei aqui. Então, o que nós temos que fazer para mudar isso, né? Eu não preciso discutir sobre coisas que os funcionários já acreditam. Eu tenho que formar novas associações, né? Eu tenho que mostrar para os funcionários que a segurança, ela traz prazer, ela traz benefício e não só cobranças, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho que mostrar para o funcionário qual é o benefício que ele vai ter na vida dele por usar um equipamento de proteção individual. Não só a obrigatoriedade que ele tem que usar, mas qual que é o benefício para a vida dele, os momentos que ele vai poder desfrutar com a família dele por usar o equipamento, né? Cria algo positivo na cabeça do funcionário. Quando eu falo de EPI, estou falando de algo que vai preservar a vida dele. Depois de um dia de trabalho, ele pode ir para casa com a família dele, desfrutar da companhia da esposa, dos filhos, né? Ter momentos bons. Esse é o vínculo que eu tenho que criar no funcionário. Quando eu for falar de uma regra de segurança, eu tenho que mostrar qual o benefício de se obedecer uma regra, qual que é o benefício de um programa de segurança, o que traz de bom para ele, né? Fazer vínculos positivos para o funcionário. E aí, quando ele vê a nossa pessoa como profissional de segurança, as nossas ações como profissionais de segurança, ele vai entender, ele vai vincular segurança a algo positivo. Esse vínculo ele acontece de forma repetida, né? Ou seja, eu tenho que falar não a mesma coisa várias vezes. Eu tenho que, de diversas maneiras, falar a mesma coisa. Eu tenho que ser repetitivo, mas não ser chato, né? Ou seja, eu tenho que falar do benefício do EPI, mas usando estratégias em momentos diferentes, para que o funcionário possa vincular em vários momentos o benefício da segurança para a vida dele, né? Isso é muito real. Eu tenho certeza, né, que se eu fizer um exercício com você e falar para você fechar os olhos, né, e lembrar de uma comida que mais gosta e comia na casa da sua avó, você vai lembrar, você vai vincular a comida com esse momento. Isso é real, isso acontece no nosso dia a dia.
E eu reforço que as nossas atitudes, as atitudes dos funcionários, não são baseadas simplesmente porque ele teve um comportamento inseguro. Não é isso. Existem razões para que eles tomem certas decisões. Existem razões para que eles trabalhem muitas vezes de forma insegura. A busca pela melhoria em comportamento seguro passa um pouco da parte técnica e tem que ir para o lado emocional, né? Entender o que os funcionários pensam, fazem, gostam, o que eles vinculam as lembranças, as experiências deles com segurança do trabalho e criar novos vínculos para que os comportamentos melhorem e cada vez mais ele entenda que um comportamento positivo traz um benefício para ele. Isso irá fazer com que ele repita novamente esse comportamento e esse vínculo de positividade vai se fortalecer cada vez mais nele e assim se torna um comportamento seguro. Então, eu convido você, né, a entender, conhecer um pouquinho mais a importância dessas associações, um pouquinho mais do termo neuroassociação. Nos vídeos que eu tenho gravado, eu tenho trazido esses pontos, como nós podemos linkar questões, fatores comportamentais para melhorar a conduta, para melhorar o nosso trabalho, as ferramentas que nós fazemos, as práticas que nós fazemos na segurança, para que no final o funcionário tenha um comportamento seguro adequado. Então eu convido você, né, a conhecer um pouco mais disso e tenha certeza, aliás, que esses fatores que nós temos tratado nesses vídeos irão fazer com que os funcionários que estão sob a sua responsabilidade tenham cada vez mais comportamento seguro no seu dia a dia no trabalho.